Vamos nessa aula ver então serialize em PHP. Com a função serialize, nós conseguimos gerar uma representação armazenável de um valor no nosso sistema. Então vamos imaginar que lá no nosso sistema nós temos um círculo de raio 2 e usando o serialize ele criaria para nós uma string que depois pudesse ser retornada a o círculo de raio 2 novamente. Então, com o serialize, nós obteríamos a string que representa aquele círculo e mais tarde, com o unserialize, nós transformaríamos aquela representação que obtemos com o serialize de volta em um círculo com raio 2 no nosso sistema. Serialize é útil, então, para transportar ou para armazenar valores e objetos no nosso sistema. E quando nós quisermos retornar ao valor, nós usamos unserialize na representação. Como exemplo, então, de serialize, nós vamos criar um sistema de notas que cria um objeto aluno, salva esse objeto aluno e primeiramente nós vamos salvar em uma variável e depois nós vamos armazenar em um vetor. Depois nós vamos editar esse aluno nesse sistema e o sistema também exibe os vários alunos que estão lá. Vamos então primeiro criar o aluno, ou a parte do sistema que cria aluno. Aqui nós vemos a classe aluno. Essa classe aluno vai ter nome e notas do aluno. Então nós temos uma função ou um método setNome, que ajusta o nome, e getNome, que exibe o nome do aluno. setNota, que vai receber qual que é o número daquela nota e o valor daquela nota, ou seja, o valor que o aluno tirou naquela nota. E getNota, que vai retornar esse valor que foi armazenado anteriormente. Aqui nós temos uma página que vai receber os dados do aluno. Então, ela vai receber o nome e as 4 notas desse aluno e enviar esses dados para a página cria.php. Nós vamos então aqui na página cria.php verificar o conteúdo que chegou daquele formulário. Então vamos digitar aqui alguns dados. E o que chega aqui então são aqueles dados lá, e onde o usuário não digitou algo, por exemplo, aqui no nota 3, chega a string vazia, e nota 4 também. Então, aqui nós vamos extrair esses dados com extract. E aqui dentro, então, nós vamos ter agora variáveis com aqueles valores que o usuário digitou.
essas variáveis elas vão ter os nomes ajustados de acordo aqui com o name do formulário. Então, por exemplo, nota 1, que tem um name aqui, nota 1, vai chegar aqui em get como nota 1 e vai ser gerada aqui no PHP como uma variável nota 1, com o valor que o usuário digitou lá. E assim nós podemos criar o objeto aluno aqui. Então, vamos incluir aluno.php. Aqui, depois de extraído então aqueles itens, nós vamos criar o aluno, ajustar o nome dele e exibir aqui o valor que foi digitado pelo usuário. Então, ele criou então o objeto aqui e ajustou o nome desse objeto aluno para o nome que o usuário digitou. Agora é só fazer a mesma coisa com as notas. Nós também podemos usar um construtor aqui na classe aluno que já recebe todos esses itens ao invés de usarmos essas funções aqui para ajustar item a item. Já que nós sabemos como nós vamos receber esses itens, nós podemos então ajustar aqui o construtor. Para facilitar aqui, nós podemos receber os itens nome e as notas depois do nome e ajustar diretamente aqui o nome e as notas, colocar em um vetor e ajustar aqui no atributo notas. Dessa maneira, nós não precisamos mais utilizar aquele método setNome se no momento aqui da criação do objeto nós já passarmos os valores que foram recebidos. Então, nesse caso ali, ele cria o objeto aluno e exibe o nome do objeto. Aqui ele exibiu o nome e nós podemos ver o conteúdo também desse aluno.
antes de exibir aqui o nome. Então, no conteúdo, nós vemos que é um objeto, ele tem nome e, que é o ciclano aqui, e as notas que nós digitamos. Como aqui digitou 5, 7 e 9, ele tem essas três e tem também aqui uma string vazia na última posição de nota. Então, esse objeto está sendo criado e está funcionando. Tendo salvo esse aluno lá na variável dentro do nosso código, essa variável aluno aqui, toda vez que essa página cria.php recebe um aluno, ela cria um novo aluno e perde aquele aluno anterior. Então, quando nós criamos aqui o ciclano, nós perdemos os dados do fulano. Agora, nós podemos criar um vetor de alunos e colocar dentro desse vetor todos aqueles alunos que estão sendo criados. Para isso, nós vamos usar sessões, então eu vou startar aqui a sessão. E uma vez criado o aluno aqui, nós vamos adicionar esse aluno no vetor alunos lá em sessão. Dessa maneira aqui, então, no vetor alunos, eu adiciono o aluno que acabou de ser criado. Então, eu vou primeiro verificar se session alunos já existe. Se já existir, nós vamos fazer essa operação aqui. E então, se já existir esse vetor ajustado, alunos, então eu só acrescento um item, e dessa maneira aqui, olha, quando nós passamos essa notação, nós acrescentamos um item em um vetor. No caso, esse vetor está aqui em session alunos. Se não, então eu preciso criar esse vetor. Então, nós vamos criar um vetor e esse vetor vai ter somente aluno. Isso aqui é a mesma coisa disso. Nós vamos aqui agora, então, fazer um var dump de session alunos para nós acompanharmos lá. Nós vamos usar essa página aqui, sair.php, para destruir a sessão e começar uma sessão novamente. Destruída a sessão, vamos acrescentar então um aluno novamente. E nós temos aqui, olha, a informação do session alunos é que é um vetor com um item lá dentro, o fulano com as 4 notas ajustadas. E aqui, olha, até funciona esse eco para imprimir ali o nome daquele aluno.
que é o objeto aqui. Vamos acrescentar outro item. Então, nós temos dois itens nesse vetor, session alunos, um é o fulano e o outro é o ciclano. Agora vamos tentar imprimir esses dados. Para isso, nós podemos fazer o seguinte. Com o for each, percorrer cada aluno imprimindo dessa maneira aqui. Vou incluir mais um. E aqui, na hora da impressão, imprimiu somente Beltrano, porque usou aqui aluno. Então, aqui dentro é cada aluno. Então, aqui nós temos agora um vetor com 4 elementos. Eu vou limpar novamente lá no sair.php e vamos incluir apenas um. Tá aqui, ó, com um elemento apenas, ele conseguiu imprimir o nome lá do fulano. Agora o Beltrano, com 2 elementos, ele não consegue aqui percorrer esses itens. Aqui o que nós vamos fazer então? No momento em que nós guardamos o dado, nós vamos usar os serialize. E aí nós vamos notar a diferença ali na maneira com que esses objetos estão armazenados. Destruída a seção. Apenas com fulano, olha a diferença. Isso aqui agora é uma string, apesar de conter os dados do aluno. Se eu acrescentar aqui Beltrano também, nós vamos ter duas strings lá dentro. Olha, dois itens no vetor. Na posição 0 é uma string e na posição 1 também é uma string. Agora, para usar esses itens novamente, nós temos que usar lá aquela função unserialize. E aí, nesse objeto, retornado por um serialize, usar o método getNome. Agora sim, aqui ele imprimiu corretamente. Se nós removermos aqui o vardump e acrescentarmos um br aqui para melhorar a formatação, nós vamos ver esses itens. Olha,
os nomes de cada um daqueles objetos. Então, bastou usar os serialize na hora de guardar o item dentro do vetor, tanto aqui quando o vetor está vazio, quando ele já tem item, e o unserialize na hora de voltar aquele item a um objeto. E aí, quando tenho o objeto de volta aqui, eu posso usar os métodos normalmente. Tendo então criado o aluno, salvado o aluno lá no vetor na seção, agora o sistema tem que editar esse aluno. Então vamos criar a parte que ele edita o aluno. Para editar vai ser como aqui no recebe, mas os itens do aluno já vão estar constando aqui no lugar. Então eu vou salvar essa página recebe aqui. Como troca.php e ela precisa ter esses itens, cada um daqueles itens lá dos alunos. Então, para cada aluno, eu vou ter que imprimir aqui esse formulário. Para imprimir o formulário corretamente, eu vou então criar um campo ou um botão aqui na frente do nome do aluno e quando a pessoa clicar nesse link, ela vai lá para o troca, avisando qual é o aluno que ela quer alterar. Então, agora a página cria fica dessa maneira aqui e quando o usuário clicar em editar, ele vem aqui para a troca e agora só falta nós preenchermos aqui os itens que já existem lá no vetor. Antes disso, eu preciso saber qual que é o item. Então, quando o usuário clicar aqui em fulano, como fulano é o primeiro elemento lá do vetor, então aqui eu preciso exibir os itens daquele primeiro elemento. Para isso, então, nós precisamos ter, além do valor, ou seja, do objeto aluno, eu preciso ter a chave dele. E aí, aqui na chave dele, usar essa chave aqui. Desta maneira aqui, eu estou passando, depois do interrogação aqui, qual a chave que troca vai receber. Quando eu aperto então editar aqui no fulano, troca.php recebe aqui chave igual a 0, ou seja, lá da seção alunos, ela vai ter que buscar os itens do primeiro elemento. Então lá em troca, ela vai usar a seção, então tem que usar o session start aqui e buscar aqui os itens.
Tendo então aqui a posição que veio aqui na chave, eu posso acessar lá no Session Alunos aquela determinada posição e imprimir aqui no value de cada campo aquele elemento. Então aqui no nome, por exemplo, eu vou imprimir o nome daquele aluno. Então nós precisamos aqui transformar esse aluno daquela maneira que ele estava lá serializado para o objeto aluno. E aí sim eu consigo aqui no value usar o método getNome daquele aluno. Aqui o que está faltando é a definição daquela classe. Então tem que fazer o include dela aqui também, aluno.php, que é onde eu tenho aquela classe aluno. Agora sim ele consegue acessar aquele elemento lá. Então aqui está fulano e agora basta buscar as notas também do mesmo jeito aqui. Ó. Aqui o getNota ele precisa da posição daquela nota e aí é só buscar nota 1, nota 2. Vou usar aqui número -1 para retornar. Então no value aqui de nota 1 vai ficar getNota passando 1 lá para ela. Tá lá, olha. Fulano deve ter a nota 1 guardada lá em 1. Dois aqui em 2. E agora nós precisamos mandar esse item para outra página, que é a atualiza. A atualiza, ela precisa saber também qual a posição desse elemento. Então eu vou criar aqui nesse formulário um input com type hidden com o nome posição. E o valor vai ser dado lá por essa posição que veio aqui. Então agora nós temos lá aqueles itens e a posição do elemento que eu estou editando. Se eu tentar editar aqui Beltrano, aparece aqui os itens do Beltrano
e no código-fonte eu consigo ver a posição lá naquele vetor que o Beltrano ocupa. A página atualiza então agora, precisa atualizar o vetor. Para atualizar o vetor, o que a página atualiza vai fazer, quando eu apertar aqui o botão, vou mudar aqui o botão para atualizar, ela vai salvar o item lá aquele aluno lá na seção, mas ela vai precisar salvar de uma maneira diferente do que o cria faz. Então eu vou salvar aqui o cria como atualiza.php, mas eu não vou mais verificar se a seção existe. O que eu vou fazer é apenas usar aqui a posição e salvar naquela posição antiga lá o item. Então, nesse vetor, por enquanto aqui ele está sempre incluindo aqui o Deltrano, né? Mas eu vou apertar e editar aqui no fulano e vou tentar mudar aqui, ó. Agora vai ser fulano de tal. E eu vou apertar o atualizar. Olha o que ele fez. Então, ele pegou aqui os itens junto com a posição e passou para atualiza.php. Atualiza criou um novo objeto com aquele novo nome, a nota, nota 2, nota 3, nota 4, serializou o objeto e colocou naquela mesma posição do objeto anterior. Então, eu perdi agora o objeto anterior e criou-se aqui o novo. E aí, depois, ela imprimiu aqui todos os elementos. Vou alterar aqui, olha. E ele faz a edição também de cada um ali. Nós podemos criar uma página que exibe os alunos em uma tabela, por exemplo. Então, ela vai funcionar mais ou menos aqui como atualiza, só que vai exibir uma tabela para cada um dos alunos. Vou salvar aqui, então, a atualiza como exibe.php e essa atualiza aqui, ela vai usar uma tabela. Então, eu vou colocar aqui na página uma tabela. E nós vamos exibir nessa tabela o nome do aluno e a nota de cada prova dele. Então, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então, aqui, ao invés de só get nome, nós vamos imprimir aqui uma linha nova e uma TD para cada item daquele aluno.
Vou retirar aqui a possibilidade de editar nessa página e nós só vamos ver a tabela. Então, exibe.php mostra agora a tabela com todos os alunos. E fica dessa maneira aqui. Vamos então sair para limpar a seção e colocar apenas um aluno lá. Em exibe fica dessa maneira aqui. Está sobrando algum TR em algum lugar. Aqui terminou o TR. Aqui criou o TR e não fechou o TR. O exibir aqui, ele não deve alterar a seção. Então, tem que tirar aquela parte. Ele também não precisa criar nenhum aluno. Vamos colocar aqui apenas um. E depois de incluir, vamos exibir somente aquela tabela.